Enquanto algumas pessoas dizem, o meu narcisista nunca se desculpa, outras dizem ao contrário, o meu narcisista pede desculpas o tempo todo. Mas quando o narcisista pede desculpas, ele está sendo sincero? Como são os pedidos de desculpas do narcisista? Por que ele se desculpa? E o que acontece quando você nega o pedido de perdão dele ou dela? Estas são as pautas do vídeo de hoje, juntando mais uma peça ao nosso quebra-cabeça do narcisismo. Se você é novo no canal, se inscreva, acione o sininho de notificações para receber nossos próximos conteúdos e deixe o seu poderoso like que ajuda vítimas de abusadores narcisistas a se tornarem sobreviventes. Eu sou Kátia Vipik, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, é sempre um grande prazer receber você aqui no canal Total Self. A pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista carece de empatia e, portanto, não tem compaixão, ou seja, não sente a necessidade de aliviar o sofrimento do outro, mas aprendeu que, para que seja aceita, precisa respeitar as normas sociais. Então, quando sente que é necessário, o narcisista pede desculpas. Mas as suas desculpas são apenas mais uma tática de autopreservação. Ele não quer reparar o relacionamento que foi danificado. Ele não quer corrigir um erro. Nem se preocupa com os sentimentos feridos alheios. Suas desculpas são estratégicas. Ele usa suas desculpas para preservar sua imagem perante o público que o cerca, para manter o controle da relação ou da situação, ou para proteger seus sentimentos de mal-estar, para se sentir confortável, evitando a angústia de ser abandonado ou rejeitado. Para o narcisista, a imagem que ele projeta para o mundo é extremamente importante e ele não quer que suas ações tenham um impacto negativo em sua reputação. Quando um narcisista pede desculpas, é geralmente porque ele percebeu que a sua ação pode ter consequências negativas para ele mesmo. Ele teme perder a admiração e respeito dos outros, teme ter a sua reputação prejudicada. Teme ter que enfrentar consequências legais ou financeiras. Teme perder o controle sobre você. Teme ser abandonado ou rejeitado. Então, o pedido de desculpas do narcisista é uma estratégia para proteger ele mesmo, para preservar sua posição de controle e poder sobre você e os outros. Ou seja, é sempre uma questão de autopreservação. Mas perceba que um pedido de desculpas autêntico envolve admitir o erro, envolve reconhecer que você talvez tenha ferido os sentimentos da outra pessoa, envolve você fazer esforço para que esse erro não se repita, e também envolve você reparar o erro que cometeu. Narcisistas não gostam de se desculpar, porque isso envolve admitir que cometeram um erro ou que são imperfeitos. Eles têm uma forte necessidade de se verem como perfeitos e superiores, e o reconhecimento de um erro ameaça a sua autoimagem. Pedir desculpas para o narcisista significa fraqueza. Ele acha que os outros vão achar que ele é menos poderoso ou incompetente. Por isso, alguns narcisistas nunca se desculpam. Porém, existem situações que obrigam o narcisista a se desculpar para que ele consiga retomar o controle da relação, evitar conflitos que possam afetar sua imagem ou reputação, ou quando é pego em flagrante. Mas quando o narcisista é pego em flagrante, como por exemplo em um caso de traição, ele pode até mesmo tentar manipular a situação, usando a tática de gaslighting, a fim de te convencer de que o que você está vendo ou sentindo não é real. Se quiser saber mais sobre essa tática, assista ao vídeo sobre gaslighting que está linkado na descrição. O narcisista não quer passar pelo desconforto de ser rejeitado, de ser abandonado. Ele quer que você continue o valorizando, quer que todas as pessoas continuem o valorizando.
Então ele se desculpa para manter o equilíbrio emocional dele. Não se trata de aceitar a falha ou de resolver o problema. As coisas continuam indo para o buraco de sempre. A vida de vocês continua a mesma. Se trata de ele sentir alívio frente a uma situação desafiadora. Se trata de ele passar um pano quente para te segurar no relacionamento, para conseguir o que ele quer, para continuar no controle da relação de vocês, para te manter dentro do ciclo de abuso, para superar qualquer coisa que possa prejudicar a sua imagem. Ele vai fazer de tudo para amornar a situação e fazer com que você não fique chateado ou chateada, porque assim ele te controla e continua se suprindo da sua atenção. Pedidos de desculpas do narcisista, como eles se manifestam? O narcisista pode exagerar nas desculpas, oferecendo presentes, dizendo que te ama, pedindo perdão e dizendo que está muito mal, fazendo tudo o que estiver ao seu alcance para ser convincente. Ele pode enviar mensagens carinhosas de arrependimento e parecer sinceramente arrependido, mas é preciso prestar atenção nas suas ações, porque com narcisistas é necessário estar sempre atento. É importante observar se ele realmente resolveu o problema ou se está apenas tentando resolver o desconforto de você estar chateado ou chateada com ele. É preciso perceber se ele ou ela não está apenas implorando seu perdão para que você continue suprindo as suas necessidades. Observe que as desculpas do narcisista frequentemente carecem de emoção. Ele pode exagerar nas explicações, fornecendo uma quantidade excessiva de detalhes para justificar o motivo pelo qual cometeu o erro. Pode culpar o trânsito, o trabalho, distrações, inventar um monte de desculpas. No entanto, note que, embora suas desculpas possam ser excessivamente detalhadas, elas são pobres em emoção. Os narcisistas são extremamente persuasivos em suas histórias e é fácil se deixar levar por elas. Mas perceba que ele ou ela está sempre defendendo sua posição e não realmente reconhecendo seu erro. Uma outra forma do narcisista se desculpar é se colocando em posição de vítima, de coitado, forçando a sua compaixão para que no final das contas você se sinta culpada pelos erros dele. Por exemplo, ele pode dizer coisas como: "Lamento não ser um bom parceiro para você. É uma pena que você não seja capaz de me entender. Você ainda não está madura para isso." Percebe como ele joga a culpa em você? Percebe como ele te faz ataques disfarçados de desculpas? Ele saiu de uma posição de culpado para a posição de vítima, porque o que ele está fazendo é dizer que a culpada por ele ter errado é você e não ele. Você é quem é responsável por ele ter cometido falhas. Ele também usa a desculpa para fugir das responsabilidades. Diz que sente muito pelo que ele fez, mas infelizmente ele não é perfeito, então você precisa parar de ser dramática. Consegue compreender que ele não está nem aí com o impacto negativo que suas ações podem ter causado? Ele só está preocupado em se preservar, em evitar assumir responsabilidades. Como você percebe as falsas desculpas do narcisista? Os narcisistas desenvolveram habilidades sociais para se disfarçarem e enganarem os outros. Eles observam e imitam as emoções e comportamentos das pessoas para manipulá-las. E como não possuem empatia genuína, precisam fingir para manter as aparências. Mas com o tempo é possível que a sua intuição comece a notar que existe algo de errado nas desculpas do narcisista. Você começa a perceber que elas são forçadas. E mesmo depois de pedir desculpas, você continua se sentindo mal. Talvez seja a sua intuição te avisando, ou talvez seja seu cérebro detectando que esse pedido de desculpas aconteceu diversas vezes e nem por isso as coisas mudaram ou melhoraram. Você começa a perceber que a linguagem corporal do narcisista não combina com suas palavras. Muitas vezes ele nem olha em seus olhos quando pede desculpas.
ou nem parece sentir vergonha pelo erro que cometeu. Ele pode até chorar na sua frente, mas quando recebe uma distração, como um telefonema, por exemplo, logo esquece e aquele choro, aquela encenação de remorso acaba em instantes. E o que acontece quando você recusa o pedido de desculpas do narcisista? Ele vai se fazer de vítima e tentar manipular a situação a favor dele. Ao invés de assumir a responsabilidade por seus erros, ele pode te acusar de ser injusta ou dura demais com ele ou com ela. O narcisista sempre vai querer o seu perdão, as suas desculpas para assumir novamente o controle da relação e se sentir confortável. Nem que ele ou ela tenha que te implorar para isso em algum momento, mesmo ele considerando isso uma fraqueza. Ele pode até chorar falsamente, de soluçar para te convencer a perdoá-lo, mas depois de você aceitá-lo de volta, ele te dará o troco em uma hora oportuna, podendo dizer que você o desculpou porque você precisa dele, ou algo parecido. Por isso, a melhor atitude a se ter diante das desculpas falsas do narcisista é confiar em sua intuição e não se deixar manipular pelas palavras dele. É importante estabelecer limites claros e não ceder à pressão do narcisista para perdoá-lo ou aceitar suas desculpas sem uma mudança real de comportamento. Se quiser saber um pouco mais sobre como colocar limites em sua vida, tem o link de um vídeo na descrição que fala sobre isso. Mas o mais importante é que você mantenha a sua segurança em primeiro lugar. Se você perceber que o narcisista está se comportando de forma agressiva, gritando, humilhando você ou até mesmo ameaçando a te machucar fisicamente, é importante buscar apoio imediatamente. Mesmo que você ame o narcisista, sua segurança e a segurança de seus filhos são prioridade. Você não deve se sentir obrigado ou obrigada a salvar um relacionamento que te faz mal. Em vez disso, procure entender mais sobre o narcisismo e suas manipulações para te ajudar a tomar uma decisão sobre o que é melhor para a sua vida. Não deixe de conferir a playlist Quebra-Cabeça do Narcisismo na descrição, pois ela pode te ajudar a entender melhor as táticas de manipulação do narcisista e o transtorno em si. Com isso, você terá mais clareza para tomar a decisão que achar melhor para sua vida. Se este vídeo foi útil para você de alguma forma, se inscreva e deixe o seu poderoso like. Isso ajuda a transmitir o vídeo para mais pessoas que também podem se beneficiar dessas informações. Agradeço a sua atenção, um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui no canal Total Self.